E aí, Vedders, Patrick aqui do VEDED. Hoje vamos falar sobre Steven Greer, um pesquisador de OVNIs chamado UAP GERB. Participou do podcast de Danny Jones e falou sobre por que Steven Greer está perdendo credibilidade aos poucos entre os denunciantes, pelo menos segundo ele e segundo uma publicação que Danny Jones fez no Twitter. Podem ver isso bem aqui. O principal investigador de OVNIs, o AP GERB, discute por que Steven Greer é uma figura suspeita no espaço da divulgação e está perdendo credibilidade entre os denunciantes de OVNIs. Vou falar sobre isso um pouco mais tarde, mas tenho um pouco de história com o AP GERB, que é Yedim Our as. É exatamente isso que torna toda essa situação tão surpreendente, e eu vou aprofundar-me nisso à medida que avançarmos neste vídeo. Então, o que me dizem? Vamos mergulhar neste clipe do Danny Jones, que está falando sobre Steven Greer e algumas, o que eu consideraria alegações realmente bombásticas contra ele, para ser bem sincero com vocês. Tiros disparados, como se diz. Agora, por favor, deixe o seu like, Vedders, isso ajuda muito os vídeos e, claro, clique no botão de inscrição se ainda não o fez. Tudo bem. Solta o clipe. Mas sim, é verdade que Jake Barber foi encarregado de se infiltrar no acampamento de Greer e meio que tentar, talvez, recrutar denunciantes. Não sei, acho que a pergunta precisa ser feita. Greer sabia disso? Será que Jake foi enviado para ler prometer informações de alto nível? E será que Greer sabia disso e, de bom grado, permitiu a entrada do Barber, sabendo que ele era um agente, possivelmente, de alguma agência? Porque na mesma época, 2023, há vários denunciantes de Greer que encontrei no arquivo DPI de Greer, seu arquivo da iniciativa Projeto Divulgação, e formei amizades e relacionamentos com aqueles que contataram Greer. E sempre em 2023, eles começaram a sofrer represálias. Começaram a receber ameaças à sua pensão. Há um sujeito no arquivo de Greer sob o número 1892. Esse sujeito fala sobre ter feito parte de uma equipe de recuperação de veículos de reprodução alienígena na base aérea de Nellis e, de certa forma, testemunhando a aterrissagem de uma nave extraterrestre Girassol, que ele cortou o contato com Greer porque foi ameaçado com o conteúdo impróprio, você sabe, explícito, de menores. Oh, meu Deus. E... sim. Então, tudo isso aconteceu começou a intensificar-se muito por volta de 2023. E o mesmo aconteceu com, sabe... Há uma conexão aí? É de se perguntar. É bastante intrigante. Realmente é, cara. Mas também, quem sabe, a segurança operacional de Greer é totalmente abominável. Então... Não há desculpa para que eu consiga entrar nos arquivos dele e encontrar e rastrear alguns dos denunciantes. Não há nenhuma desculpa. A segurança operacional é tão ruim, eu não deveria ser capaz de fazer isso. Sim, é isso mesmo. Mas fico feliz que fui eu quem conseguiu fazer isso com algumas pessoas e não, sabe, outra pessoa, a menos que o pessoal da agência tenha feito isso e rastreado denunciantes, ameaçando-os com a pensão. Porque alguns desses denunciantes de alto nível falaram com Greer no passado, porque ele realmente foi o único a quem recorrer por muito tempo, certo? Ele dirigiu o projeto Divulgação 2000. Isso é o bizarro nele. Quer dizer, todo mundo odeia o Greer pra caralho, na maior parte. Nunca ouvi ninguém falar bem dele, a não ser o Jesse Michaels. Jesse Michaels é a única pessoa que diz, mano, você tem que dar crédito a ele. Ele faz isso há anos. Ele trouxe o maior número de denunciantes que divulgaram mais informações. Então, sabe, leve isso pelo que vale. Ele fez mais mal do que bem. Ou, desculpe, mais bem do que mal. Sim. Tudo bem, então quando eu disse que tinha uma história com o AP GERB, é meio que interessante. Não é que eu tenha uma história direta com ele, na verdade nunca falei com ele. Mas veja, no início com o VEDED, eu cobri a história do Michael Herrera. E Michael Herrera e o AP GERB são bons amigos, como ele prontamente admite, não é? E ele estava se tornando amigo de alguns desses denunciantes, e ele estava trabalhando com outro pesquisador de fenômenos ufológicos chamado Joe Is Not My Name. E eles estavam fazendo a cobertura da história do Michael Herrera, e eu tinha o Nathan que veio de... O esquadrão de Michael Herrera, o líder da equipe dele, para o entrevistar, e o Nathan... contradisse a história do Michael Herrera, certo, claramente. E, então eu sou o único que tem essa entrevista. E achei isso um pouco interessante, para ser bem honesto com você, porque houve algo suspeito com Joe Is Not My Name, aquele pesquisador de OVNIs. E para ser justo, talvez eu fui um pouco injusto. Eu conectei isso com o AP GERB também. E então eu meio que sempre pensei que o AP GERB
estava tão próximo de, tipo, Stephen Greer, e ele estava basicamente meio que comprometido de várias formas. E eu não sei se eu poderia realmente confiar na pesquisa dele, porque ele é sempre apontado como um grande pesquisador, E é interessante porque ele está indo em todos esses podcasts. Ele foi no Jesse Michaels, ele está no Danny Jones, agora ele vai estar no Chris Ramsey. São pessoas que eu respeito muito. Então, para eles elogiarem o Uapi Jarbi como o melhor pesquisador de OVNIs do mundo, e eu estava apenas me perguntando de onde ele está tirando as informações. Ele está obtendo as informações desses denunciantes? Isso não o torna o melhor pesquisador de OVNIs, certo? Ele está conectando pontos que outras pessoas não estão. O que torna alguém um bom pesquisador de OVNIs? Quanto tempo ele está investindo? Ele tem um emprego de verdade? O trabalho dele é só pesquisar OVNIs? Eu não sei. Quer dizer, eu sei o que é preciso para cobrir este tópico e para investigar este tópico, e dá muito trabalho. Então, a não ser que seja seu trabalho integral, não sei como você faz isso, né? A menos que não tenha vida, família, namorada, esposa, filhos ou mais nada, certo? Então, é isso que mais me intriga. O que faz... Ninguém perguntou ao Uapi Jarbi, talvez Chris Ramsey o faça. Como você faz essa pesquisa, né? Como você está fazendo essa pesquisa e por que as pessoas dizem que você é o melhor pesquisador de OVNIs? Né? Mas é interessante ouvi-lo ir para cima do Greer aqui, bem pesado, na verdade. E parece que ele maltratou alguns dos seus, entre aspas, amigos, que viraram amigos dele, né? Esses denunciantes. E eu não tenho certeza COMO. Você sabe que boa ideia é essa fazer amizade com a pessoa que você está meio que investigando? Né? Não faz o menor sentido se tornar amigo desses delatores. Mas, cada um na sua. Sabe, talvez você possa fazer amizade com esses denunciantes. Eles são apenas pessoas comuns, não é? Mas aí se torna muito mais difícil determinar se eles estão falando a verdade, porque uma vez que são seus amigos, isso está em um nível completamente diferente, sabe? É um nível totalmente diferente de coisas, e eu entendo. Eu cuido dos meus amigos, eu protejo meus amigos, então eu entendo. Se alguém é seu amigo, você quer protegê-lo. E veja, não me torna melhor por não acreditar na história de Michael Rader e não torna o Uapi Jarbi melhor por acreditar na história de Michael Rader. Isso não determina a nossa integridade, sabe, de forma alguma. Mas eu acho que sim. Eu só estou curioso para saber qual é o processo dele que o torna tão bom. Sabe, será que ele tem acesso a informações que alguns de nós não temos? Ele está recebendo informações que ele depois passa para outras pessoas, certo? Para a audiência, para nós. Só por curiosidade. Ou ele é só um cara comum investigando isso, sabe? Pode ser isso também. Então me digam o que acham do Uapi Jarbi aí nos comentários, porque, de novo, eu achava que ele tinha uma relação especial com Stephen Greer, mas acontece que ele nunca o conheceu. Eu não tenho... Nunca falei com o Greer, não pretendo. Ele e eu não nos damos bem. Ele me chamou de ativo de inteligência, então não o considero muito. E ele também machucou muitos dos meus amigos, então não o tenho em alta conta. Eu acho que ele tem um certo interesse pessoal em muitos dos testemunhos que ele recebe. Eu acho que ele trata os denunciantes que vêm até ele como se fossem os denunciantes dele, em vez de pessoas autônomas que deveriam ser direcionadas para, sabe, pessoas como David Grush para revelar ou para o Comitê Seleto de Inteligência do Senado. E então eu acho que é muito complicado. Mas eu, pessoalmente, eu não sou um grande fã. Eu realmente não gosto de ser chamado de ativo de inteligência ou dele machucar meus amigos. Não. Com certeza há uns traços de personalidade peculiares naquele cara. Mas o que eu realmente gostaria de ver é... Sabe como ele sempre fala mal do Lou Elizondo? Sim, há uma dinâmica louca entre ele e Lou Elizondo, e eu adoraria saber o que você pensa. Eu preferiria pender pro lado de, tipo, insistir na divulgação em vez de, tipo, tentar me envolver em problemas interpessoais e coisas do tipo. Especialmente uma figura como o Lou, que é cercado por muita controvérsia. Isso mesmo. Eu penso, e tudo o que direi, é que acho que mais perguntas precisam ser feitas e documentos solicitados via FOIA sobre o tempo dele na CIFA no início dos anos 2000, a atividade de campo de contra-inteligência. Ah, sim, com certeza. Bem, num pedestal, sabe, de denunciantes de alto nível, eu coloco, David Grush, e depois, sabe, outros. Mas não gosto de me envolver no drama, mas gostaria muito de ver um debate entre esses dois, o Greer e o Elizondo. Isso seria realmente fantástico e muito interessante de se ver, porque o Greer sempre chama Elizondo, um ativo, basicamente, um ativo de desinformação. O Danny Sheehan não é o advogado dos dois? Sim, Sheehan trabalhava no Projeto Revelação. Não sei se ele ainda está lá. Muitas pessoas trabalhavam no Projeto Revelação. Leslie Keane, sabe o artigo de 2017 do New York Times? Ela trabalhou para Stephen Greer no início dos anos 2000. E eu falei com ela
eu me infiltrei em novembro nas audiências de OVNIs no evento do Fundo de Divulgação. E eu falei com ela por muito tempo. Ela é brilhante. Ela sabe. Leslie? Sim. Ela sabe bastante. Mas, sabe, ela até trabalhou com o Greer. E acho que antigamente o Greer tinha uma mentalidade um pouco diferente. Acho que talvez alguns dos problemas com ele surgiram mais no futuro, mas esse drama entre os dois é bem interessante. Cara, quando você começa a dar muita atenção às personalidades, tipo, às celebridades de OVNIs e ao drama, você começa a se perder em toda essa história, e acho que é provavelmente intencional. Sem dúvida. A combinação de, tipo, Twitter, as pessoas que estão no Twitter. Você sabe, discutindo quem está certo e quem está errado, e aí você adiciona o fato de que todo mundo está tentando vender um livro ou um documentário ou um filme e estão construindo suas carreiras com isso. Olha, sabe, eu não sou inocente nisso. Eu faço podcasts. Eu ganho dinheiro com podcasts sobre OVNIs. Então eu tento não deixar que se torne minha personalidade e identidade inteiras, o máximo que eu consigo. Mas, sabe, tem tanta merda pra gente ter que aturar, irmão. Eu sei. Certo, pessoal. Então, deixem-me saber o que pensam nos comentários. É interessante ouvir o UAP Jarb, sabe? E, novamente, questionar qual é o seu processo de pesquisa e que pontos ele está a ligar que os outros não estão. E, no fim das contas, qual é a melhor evidência de inteligência não humana neste planeta? É tudo o que procuramos. Certo? Qualquer outra coisa é, de certa forma, irrelevante. Certo? E, sabe, cada um tem a sua própria jornada. E eu apenas aconselharia a qualquer um a manter um pé fora do universo dos OVNIs, enquanto mantém um pé dentro dos OVNIs, certo? Se você está pesquisando OVNIs, não se esqueça de manter um pé fora na realidade. Porque você não quer ir longe demais, fundo demais, e você não quer ser usado, certo? Se alguns desses denunciantes, entre aspas, fazem amizade com você e então eles pensam que podem passar coisas através de você, informações através de você, fica muito fácil porque você pensa que eles são seus amigos, certo? Então, é quase como se infiltrar, certo? E você faz amizade com alguém e às vezes essas amizades podem ser reais, certo? Mas aí você tem que se virar contra eles e você vai fazer coisas contra eles, você vai manipulá-los. Então, espero que o AP Jarb não esteja sendo manipulado por alguns desses denunciantes e que ele tenha realmente construído relacionamentos genuínos. Então, pessoal, me digam o que pensam nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Link abaixo para a entrevista completa com o AP Jarb no Danny Jones. Mais uma vez, aguardem a entrevista dele no canal do Chris Ramsey. E mais uma vez, espero que o Chris tenha perguntado a ele sobre o seu processo de pesquisa e o que o torna tão bom, certo? Vetters, a gente se vê no próximo. Lembrem-se, cada dia é um presente, pessoal. Paz!